comigo nessa noite. E eu estava ouvindo aquele louvor que nós estávamos cantando agora há pouco. E o louvor dizia, né? Se o Senhor cuida até mesmo das aves dos céus, quanto mais os seus filhos, quanto mais a quem ama. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que esse é um ambiente pronto para gerar milagres na minha e na tua vida nessa noite? Você está num ambiente propício para milagres. Você está num ambiente pronto para milagres. A atmosfera está pronta. Esse lugar está pronto para os céus derramar daquilo que Ele tem sobre a minha e a tua vida. Mas como está o meu e o coração, o meu e o teu coração essa noite? Hoje é noite de ceia. E a ceia aponta para quem, gente? Para Jesus. A ceia aponta para Jesus. Não importa a sua idade. Tem os adolescentes nossos do hype que estão aí. Deus quer falar com vocês. Deus quer falar com vocês. Deus tem uma semente para vocês levarem para casa nessa noite. Temos jovens aqui. Deus tem algo para falar com você nessa noite. Deus quer que você faça a diferença onde você está. Naquela faculdade, naquela escola, onde vocês estão. E para nós também, adultos. Os mais velhos, Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Deus tem algo para você nessa noite. Mas eu quero perguntar para você, com que expectativas você chegou aqui? Com que expectativas, como está o seu coração para receber a palavra de Deus nessa noite? Sabe, nós não podemos vir à casa de Deus de uma maneira religiosa. Eu e você não podemos nos achegar à casa do Senhor de uma maneira religiosa. A mensagem que eu trouxe para compartilhar com vocês nessa noite tem como título: Jesus está a caminho. Jesus vai voltar, amém, igreja? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, é o que diz a palavra. Esse deve ser o desejo do meu e do teu coração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sabe, quando eu era jovem e conhecia a palavra, e as pessoas me falavam que Jesus ia voltar, eu pensava: Jesus, espera eu casar, espera eu ter uns filhos, Jesus, depois tu volta. Hoje, conhecendo a Jesus mais profundamente, hoje já tendo filho, já sendo casada, já vivendo essa delícia que é o casamento, eu tenho olhado para o casamento, para os filhos, para tudo aquilo que eu tenho e falo: Senhor, nada pode competir com a tua vinda, Jesus. Nada, nada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que a palavra fala. Sabe, o meu e o teu coração tem que estar com tanta expectativa por Jesus, que quando nós ouvirmos uma palavra como essa, de que Jesus vai voltar, isso tem que encher tanto o nosso coração de esperança, que nos move de lugar, enquanto ainda estivermos aqui esperando pela volta dele. Então, prepara o seu coração nessa noite. Prepara o seu coração nessa noite. Eu quero orar antes de começar essa palavra, e eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. E aqui está a tua palavra, Senhor, e o Senhor sabe que tem a direção da minha boca, a direção do meu coração e tudo aquilo que o Senhor quiser fazer nessa noite. Eu estou aqui como um instrumento nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja. Senhor, que cada coração aqui esteja pronto, preparado para receber a boa semente da palavra de Deus. E que cada um aqui, Senhor, adolescentes, jovens, adultos, cada um de nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus no capítulo 25. Para quem não sabe, Mateus é o primeiro livro da Bíblia. Mateus capítulo 25. Vocês conseguem ler? Está escuro? Sim, não? Faz assim, sim, não. Não consegue? Então, Léo, pode ligar lá para nós, enquanto a gente lê aqui a Bíblia, por favor. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Vamos ver o que diz lá, em Mateus 25, do 1 ao 13. Todo mundo conseguiu achar? Sim? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes.
As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem! Saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, eu vos digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Quem são essas virgens? A quem Jesus está comparando essas virgens? A mim e a você. Nota que essas virgens, essa história, essa parábola que a Bíblia conta das 10 virgens, ela é um alerta para que eu e você, nós tenhamos prudência, enquanto a gente espera a volta de Jesus. Essa parábola, ela traz uma reflexão para mim e para você, para nos perguntar: Senhor, será que eu estou com a minha lamparina acesa? Será que eu tenho óleo dentro de mim? Será que eu estou cheia do óleo? Sabe, a Bíblia fala que todas dormiram. Todas as virgens dormiam enquanto esperavam o noivo. E o dormir, ele é inevitável. Às vezes a gente tem sono, não é mesmo? Às vezes a gente dorme. Que terrível que é dirigir com sono, por exemplo. A gente não deve dirigir com sono. Que terrível é uma criança com sono. Como é que é uma criança pequena com sono? É terrível. A criança fica ali chorando, resmungando. Mas o sono espiritual, às vezes, vem para mim e para você. Porque eu e você não conseguimos, muitas vezes, o tempo todo ficar atentos. Talvez nós somos ótimos profissionais, pais, professores, pastor, líder, mãe. Talvez você é uma ótima professora, um ótimo atendente. Mas, muitas vezes, o sono vai chegar para mim e para você. E o problema maior não é sentir sono às vezes. Sabe o que a Bíblia fala sobre o sono espiritual? Por exemplo, quando Jesus fala de Lázaro, Lázaro estava morto. E quando eles vêm falar para Jesus de Lázaro, eles falam: Jesus, Lázaro está morto. Jesus fala assim: não, Lázaro dorme. Lázaro estava morto ou dormindo? Estava morto. Mas Jesus comparou ao sono. Muitas pessoas dormem quando deveriam estar acordadas vigilantes. Muitas pessoas dormem e o que acontece? O inimigo vem, aproveita esse sono espiritual e faz um estrago na nossa vida. Sabe, enquanto eu e você dormimos espiritualmente, o inimigo ele planta sementes no nosso coração. Então, cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: ó, não durma. Permaneça acordado em nome de Jesus. Mateus 13:25 fala assim, ó: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio entre o trigo. Quantas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, o inimigo começa a semear umas coisas ruins, lá na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa saúde. O inimigo começa a semear umas coisas ruins, por quê? Porque a gente está dormindo espiritualmente. Muitas vezes começam as brigas, as discussões, as coisas ruins. Por quê? Porque a gente está dormindo espiritualmente, acha que tudo é normal, acha que é assim mesmo, acha que são problemas da vida. Estamos dormindo espiritualmente. E o inimigo começa a plantar, a semear coisa ruim. Sabe, a palavra diz assim, ó, que o noivo ele vai vir. Quem é o noivo?
Jesus. A ceia nos lembra que Jesus vai voltar. E nós devemos manter a nossa lamparina acesa. Sabe, talvez eu e você, alguma hora que outra, vamos dar uma cochiladinha. O problema das 10 virgens foi que elas dormiram, gente? Sim ou não? Não foi. O problema não foi que elas dormiram. O problema foi que 5 delas não estavam se preparando para a chegada do noivo. Nota que as 5 virgens, as 10 virgens que estavam ali, eram separadas para o noivo. Elas não estavam ali por acaso. Não estava a cidade toda, estava apenas 10. Você que está aqui dentro dessa igreja hoje, você foi chamado por Deus a ser separado para Ele. Amém? Você não foi chamado para ser apenas um visitante, apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo. Deus te chamou para ser alguém atuante, alguém de dentro, alguém que está esperando o noivo. E aquelas 10 virgens, elas estavam dentro, elas estavam esperando o noivo. Sabe, quando Jesus ele compara o reino dos céus a essas virgens, ele nos lembra que nós precisamos nos preparar. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho, somente o Pai. Então, queridos, nós precisamos estar prontos. Como que a gente espera quando alguém vai na nossa casa? A gente se prepara, a gente arruma a casa, né? A gente prepara uma comida, a gente arruma tudo. Como que eu e você temos nos preparado para a volta de Jesus? Eu não sei se você sabe, Jesus vai voltar, está escrito. Jesus vai voltar. Se você não sabe disso, eu quero te convidar a vir fazer um estudo bíblico. Amanhã começa uma turma nova de estudo bíblico aqui na igreja, às 19h30. E eu mesma estarei aqui com essa turma passando estudo bíblico. Se você nunca fez um estudo, venha que no estudo a gente fala sobre a volta de Jesus. Você precisa saber disso. Você precisa saber dessas informações. Porque eu e você, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Sabe, a Bíblia diz que aqueles que não tinham azeite pereceram. E muitas vezes, muitas pessoas, elas não têm azeite. O que é o azeite? É a fé. Sabe, muitas pessoas, elas se apoiam na fé do cônjuge. Talvez você é filho, se apoia na fé dos seus pais. Ai, minha mãe, meu pai ora por mim. Ai, meus pais cuidam de mim, eu não preciso me preocupar. Ai, a minha mulher jejua, ora. Sabe, eu estava vendo a palavra dos homens, no último café de homens, sexta-feira, que teve aqui na igreja. E foi o pastor Robson até que trouxe a palavra. E ele falou sobre a autorresponsabilidade, eu achei isso muito legal. Sabe, a autorresponsabilidade, por exemplo, do homem dentro da casa. Querido, a sua casa vai ser uma bênção. Quando você se levantar e orar dentro daquela casa e repreender os demônios lá dentro. A sua casa vai ser uma bênção quando você se posicionar e não deixar a sua mulher puxar essa parte espiritual. Eu dou glórias a Deus pelo meu marido. Quando a coisa aperta lá em casa, eu já corro para debaixo da cobertura dele. Eu sempre falo isso. Sabe, então nós precisamos nos preparar. Nós não podemos nos apoiar nos outros. Quando a gente olha para aquelas 5 virgens que estavam preparadas, você pensa assim, mas por que elas não deram um pouquinho do azeite delas para as outras? O que o texto fala? O que elas responderam? Não podemos dividir, porque se nós dividirmos com vocês, vai acabar o nosso também. Vai ter gente que vai se encostar em você e vai querer sugar a sua fé. Talvez existam pessoas na sua vida que se encostam em você e querem roubar do seu azeite. E o que acontece quando a gente deixa essas pessoas se encostarem em nós e roubar, e levarem a nossa fé, e levarem a nossa alegria? Eu sempre digo para os meus filhos, se você não consegue influenciar, foge, sai, porque senão morre você e o outro. Sabe, aquelas 5 foram prudentes, elas levaram o azeite, elas não dividiram. Nossa, mas que ruim, por que elas não dividiram? Não foram boazinhas. Tem gente sendo boazinha, curtindo coisa no Instagram, só para agradar. Tem gente boazinha, fazendo favores, às vezes deixando de vir na igreja. Tem gente bonzinho, querendo fazer bondade, mas perdendo a sua salvação. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é os bonzinhos que vão para o céu, é os justos. É os justos. Querido, bondade sem justiça. Bondade, um ato de bondade que nos leva para longe de Deus, não é bondade.
é muitas vezes querer agradar o próximo que está indo para longe de Jesus. Então, essa é uma noite de meditar. O que nós temos feito tem nos levado para perto de Jesus. O óleo, que é a fé, a prática da palavra de Deus. Será que nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Hoje é noite de ceia. Em Salmos 11:7 fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Justo. Justo é todo aquele que ama e pratica a palavra de Deus e vive pela palavra, segundo a palavra. 1 Tessalonicenses 5:6 diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O que é sóbrio? Sabe, tem muitas vezes que a gente não sabe discernir o certo, o errado. Está aqui. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que áreas da nossa vida talvez nós temos andado nas trevas? Talvez nos nossos negócios, talvez no nosso trabalho, talvez no casamento, com os filhos, talvez aqui dentro. A maior batalha das pessoas hoje tem sido aqui dentro. Nós precisamos meditar como nós temos andado, como aqueles que estão dentro, como aqueles que estão esperando o noivo. Eu ressaltei alguns pontos aqui para compartilhar com você. E uma das maneiras de encher o nosso coração de óleo é praticando a santidade e o arrependimento constantemente. Sabe, evitar de viver uma vida relaxada. Eu vou viver assim mesmo. Eu vou viver como dá, eu vou na igreja de vez em quando. Eu vou na igreja quando está tudo bem para agradecer. Eu vou na igreja quando eu estou desesperado. Ou só vem na igreja no domingo, porque é só o domingo. Domingo é sagrado, mas não participa de mais nada. Sabe, a palavra de Deus, ela tem o poder de constantemente nos encher. Então, quanto mais eu me exponho, quanto mais eu venho, quanto mais eu participo, mais eu estou cheia daquilo que Deus derrama sobre mim. E mais eu posso derramar sobre os outros. E daí sim, eu posso praticar atos de bondade, sem que os outros roubem todo o óleo que há em mim. Que é isso muitas vezes que acontece. Então nós precisamos constantemente viver em santidade e arrependimento. Sabe, se arrepender, talvez por pensamentos impuros. Se arrepender a ira que praticamos, talvez a falta de ética, a sinceridade. Talvez aquelas coisas que estão aqui, mas que não estão retas diante de Deus. Uma vida pura, sexualmente. Sabe, quando a Bíblia fala das 10 virgens, eram virgens. Eram puras, eram separadas. A Bíblia está falando de pureza. Pureza nos nossos olhos. Pureza como a gente olha para as pessoas. Pureza sobre aquilo que a gente pensa. Pureza sobre como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Devemos também dar bom testemunho. Sabe, evitar comportamentos que nos afastem de Deus. Tudo isso rouba o óleo do nosso coração. Nós precisamos cuidar. Deus nos ama. Deus nos ama, queridos. Deus nos ama. E só tem uma coisa que pode nos afastar de Deus. É nós mesmos e as nossas escolhas. Deus nos ama tanto que entregou Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós devemos dar bom testemunho. Sabe, nos afastando de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Quem dorme na fé acorda no pecado. Não durma na fé. Não durma. Se começar a bater o sono aí em você espiritual, você fala: não, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar. Eu vou chamar meu cônjuge, eu vou orar. Eu vou chamar os meus pais, eu vou orar. Eu vou na igreja, eu vou pedir ajuda. Não adianta estar na igreja com a lâmpada na mão, se não há óleo no nosso coração. Também tem isso. Quantas pessoas às vezes vêm na igreja, mas o coração continua vazio. Não devemos nos conformar com isso. É ótimo você estar aqui. Melhor você estar aqui do que não estar. Mas não se conforme em estar com o coração vazio. Se você está se sentindo vazio,
seco, como uma terra árida. Todos nós passamos por isso. Fala, Senhor, eu não aceito viver assim. O Senhor me promete uma vida abundante, uma vida de alegria. A palavra diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor me ama, o Senhor é bom, o Senhor cuida de mim. A Bíblia diz que o Senhor tem vida para mim, vida em abundância. Há promessas na palavra de Deus para mim e para a tua vida. Então não se conforme em viver uma vida de coração vazio. Não se conforme em viver uma vida de tristeza constante. Sabe, o cristão ele vai passar por lutas, mas não é só nas lutas que a nossa vida está. Cristo está às portas, mas muitos estão roncando espiritualmente. Uau! Cristo está às portas. O Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. Queridos, se você ler o Apocalipse com atenção, se você estudar e meditar nesse livro da Bíblia, você vai ver que quase todos os sinais estão se cumprindo. O amor se esfriando é um desses sinais. Como a gente pode olhar para o mundo e ver o amor se esfriando, não é mesmo? O Apocalipse fala pais contra filhos e filhos contra pais. E quanto mais coisa acontecendo, Jesus está às portas. Igreja, Jesus está às portas, e as 10 virgens, e a noiva é eu e você. Por isso que nós precisamos levar Cristo para dentro da nossa casa, ainda que não seja fácil. Nós precisamos andar com Cristo, nós precisamos acordar com Cristo, nós precisamos dormir com Cristo. Nós precisamos viver essa realidade do céu aqui na terra. Por isso que você precisa olhar para a sua casa e não pode achar normal ter uma casa com briga, com confusão, com falta de provisão. Uma casa onde você não vê milagres acontecendo, não. Deus tem milagres para a tua casa. Deus tem milagres para o teu casamento, para a tua família. Queridos, nós não podemos viver uma vida de mornidão. Sabe, a apatia espiritual, ela é o travesseiro onde o inimigo adormece os cristãos. Sabe o que é apatia? É assim mesmo. A vida é assim. Quantos cristãos a gente conversa e vivem uma vida de mesmice a vida inteira, é o mesmo palavreado, é a mesma maneira de pensar. É como se a pessoa ela tivesse dentro da igreja, mas não tivesse em Cristo, entende? É por isso que talvez eu e você conhecemos pessoas que a gente diz, aquela pessoa lá é crente. Nossa, mas nem parece que ela é crente. Deus não nos chama para ser igual ao mundo, mas Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Você precisa dar gosto aonde você passa. Por onde você passa, as pessoas precisam olhar para você e dizer, tem algo nessa pessoa que eu quero. As pessoas precisam ver a luz de Jesus. Mateus 5,16. Você precisa brilhar diante das pessoas para que o Pai veja as suas boas obras e glorifique a Ele que está nos céus. Então nós precisamos compartilhar também o Evangelho. Essa é uma forma de encher o nosso coração do óleo. Todos esses exemplos que eu estou te dando são formas de você manter o seu coração cheio de óleo, porque caso contrário, você vai esvaziar. Você vai abandonar a fé. Esse é um dos sintomas do fim dos tempos. Apostasia, abandono da fé. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que abandonou a fé? Que talvez começou muito bem a caminhada com Cristo, mas abandonou a fé. Sabe, cada vez que eu e você falamos de Jesus para os outros, o nosso coração nos lembra quem Ele é para mim e para você. Cada vez que você partilha aquilo que Jesus fez na sua vida, o seu coração lembra aquilo que Ele tem feito por você. Aquilo que Ele é em você e fortalece o teu coração. Sabe, levar o Evangelho não é uma missão apenas, mas é um alimento para a sua própria fé. Quando você alimenta os outros com a fé que Deus depositou no seu coração, Deus deposita mais e te enche mais para que você possa derramar mais. Quando eu levo os outros para o caminho do Senhor, os meus pés permanecem firmes no caminho dele. Quando você traz alguém para a igreja, quando você leva alguém para o pequeno grupo, quando você fala de Jesus para alguém, quando você convida alguém para um estudo bíblico, você está ensinando, ajudando a pessoa a ir por um caminho de fé. Os seus pés vão ficando cada vez mais firmados na rocha. Mateus 28:19 diz, ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura.
quem crer e for batizado será salvo. Você é um agente de milagres, então faça a diferença aonde você está. Sabe, o óleo, ele simboliza a vida espiritual ativa. Nota que 5 tinham e 5 não tinham. 5 estavam esperando e as outras 5 também. Mas as 5 que tinham óleo estavam representando uma vida espiritual ativa, não parada. É como se as 10 estivessem aqui dentro. E as 10 que estão aqui dentro, elas estão continuamente buscando exercitar a sua fé, enchendo seu coração. E as outras 5 só ali, sentada no banco. Só ali, olhando e observando o que está acontecendo. Então, viva uma fé viva, ativa, constante, em movimento. Sabe, ter aparência de fé não basta. Dizer sou cristão não basta. Precisa ter obras, porque a fé sem obras, ela é morta. É preciso ter um conteúdo espiritual, uma reserva de fé. Sabe, quem tem uma reserva de fé, quando vem as lutas, essa pessoa não se abate. Quando acontece uma coisa ruim na vida dela, ela até sente o baque, mas ela não para de correr por causa disso. Abasteça a sua fé, encha o seu tanque de fé, encha o seu tanque de óleo, porque daí quando as coisas estiverem ruins lá na sua casa, você vai ter fé para se levantar, para orar, para jejuar, para ser um agente de milagres na sua casa. Sabe, prepare-se espiritualmente. Tenha uma vida de oração, de jejum, de leitura bíblica. Gaste tempo com Deus. Fale com Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus de perto e não de longe. Deus quer estar perto de você. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, tudo que você faça para a glória de Deus. Coloca Deus no controle da sua vida e diga: Deus, tudo que eu fizer vai ser para ti. Ainda que seja difícil, eu vou colocar o Senhor no centro da minha vida. Pastora, mas eu já vivo uma vida que eu tento colocar Deus no centro. Querido, sempre dá para colocar Deus mais no centro. Sempre dá para viver uma vida mais apaixonada por Jesus, mais perto de Jesus, mais aos pés de Jesus. Sabe, talvez o milagre que você busca, a cura que você busca, talvez a resposta que você busca, está num passo que ainda você não deu. Talvez a porta aberta que você busca, a conversão daquela pessoa, da sua família, está num passo a mais que você ainda não deu. Sabe, por fim a Bíblia diz que a porta se fecha e é tarde demais para aquelas cinco insensatas. Porque a Bíblia diz que elas foram comprar óleo e a porta se fechou. E isso simboliza o fim da oportunidade. Você e eu não sabemos o nosso dia de amanhã. Deus sempre nos chama. Deus sempre nos avisa. Sabe, a correção de Deus é por causa da sua misericórdia. Sabe por que Deus nos corrige? É porque Ele nos ama. É por causa da sua misericórdia. Então, não espere. O noivo pode chegar a qualquer momento. Sabe, volta Jesus. Essa é a nossa oração. Volta Jesus logo, porque esse mundo está difícil, não é mesmo? Está difícil, mas nós precisamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, volta logo. Jesus, volta logo. Não espere a última hora. Não espere o último minuto para começar a orar. Não espere o seu casamento terminar para você começar a orar e batalhar pelo seu casamento. Não espere perder os seus filhos para você começar a chorar por eles. Não espere perder os seus pais para você aprender a valorizar eles, respeitar. Não espere. Não espere aquela pessoa amada, querida, sair de perto de você para você reconhecer que ela tem valor. Não espere perder alguém para você depois levar flores. Leve agora. Sabe, não espere para perdoar amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Eu conheço pessoa que brigou com outra pessoa, teve uma discussão super feia. E uma terceira pessoa chegou e falou: vai lá e peça perdão pro seu pai. E ela não foi.
Eu peço depois, tenho tempo. Ela era uma adolescente na época. O pai dela saiu e morreu atropelado, quase na frente da casa dela. Nós não sabemos do amanhã. Faça hoje. Faça hoje. Sabe, fé, ela gera obediência. E não significa apenas crer com palavras, mas viver de uma forma coerente. O Senhor, Ele nos chama para nós vivermos a realidade do céu, aonde nós estivermos. Talvez você não está no lugar que você gostaria de estar. Talvez você não está no trabalho que você sonhou em estar, na escola que você gostaria de estar, na roda de amizades. Mas se você está ali hoje, o Senhor te plantou ali. O Senhor te plantou para fazer a diferença. Sabe, o Senhor, Ele quer nos ensinar algumas lições. Mas Ele precisa do meu e do teu coração. Ele precisa do meu e do teu coração. E eu quero perguntar para você, o que nós não aprendemos ainda? O que nós não aprendemos ainda? Seja cheio do Espírito Santo. Não viva apenas uma vida de aparências. Seja cheia do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo constantemente. Sabe, vigie o seu coração. Se a sua lâmpada não está se apagando. O que tem entrado no seu coração? O que tem entrado pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, que tem enchido o seu coração? Aquilo que tem entrado tem te enchido de fé? Para viver uma vida de fé, uma vida de alegria, manifestando as obras de Deus? Ou aquilo que tem entrado tem contaminado o seu coração? E aquilo que tem saído da sua boca, pior ainda? Priorize o que é eterno. Sabe, não gaste toda a sua energia com as coisas desse mundo, não. Coloque Deus em primeiro lugar. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no mais, todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, porque nós não levamos nada desse mundo mesmo. Primeiro Deus. O que é o óleo da fé? É uma fé ativa, acompanhada de uma comunhão constante com Deus. Obediência, porque a Bíblia diz em João 31 e 32, se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Então precisa permanecer, não é só conhecer, precisamos praticar a palavra de Deus. Sabe, o céu, ele é o destino de quem permanece firme. É para lá que nós estamos indo, queridos. Nós vamos conquistar algumas coisas aqui, vamos. Sabe, eu creio que Deus vai realizar sonhos. Deus vai nos prosperar para que a gente possa abençoar outras pessoas, vai. Mas os nossos olhos não podem estar nas coisas dessa terra. Senão, se nossos olhos estiverem nas coisas dessa terra apenas, nós vamos ser como as pessoas ali de fora, que trabalham apenas pelas coisas daqui. Não, nós vivemos pelas coisas do alto. Sabe, não apenas comece bem a sua caminhada com Cristo. Talvez você começou bem, cheio de fé, e hoje você está meio morno, meio morna. Deus não chamou nós para vivermos uma vida espiritual de mornidão, mas de paixão, de profundo amor por Deus. Sabe, a mesma fé que salva é a mesma que te sustenta. Deixa eu dizer para você, no dia da dificuldade, Deus vai te sustentar. No dia da doença, Deus vai te sustentar. No dia da dor, Ele vai te sustentar. No dia da luta, Deus vai te sustentar. Você não está sozinho. O mesmo Deus que te deposita a fé, te dá força, te sustenta. Ou Ele faz um milagre na tua vida, ou o milagre é você. Mas Ele não te deixa, Ele não me deixa, Ele não nos abandona. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Sabe, a Bíblia fala, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o noivo vem. A conclusão é que essa parábola que nós lemos é para nos alertar, a nos mantermos focados, vigilantes. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos.